a tela, Kaique. Você tem como, tipo, liberar Já assim, pra eu liberei, já. apresentar? Pode apresentar. Ah, agora sim. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Tá, beleza. Bom, gente, então o tema de hoje, né, como eu disse, é a utilização de perspectivas históricas no ensino de ciências. Uma pequena ressalva, né, é que, assim, eu sou estudante de licenciatura em Física, então muitas das referências que eu vou trazer aqui falam do ensino de Física especificamente, né, mas eu coloquei aqui como tema o ensino de ciências no geral, porque eu espero, né, que na parte das falas, vocês também tragam exemplos, assim, das áreas de vocês, mas a gente possa fazer esse debate mais amplo em torno do ensino de ciências, né, no geral. Então, muito importante que vocês falem também das áreas de vocês, sei que tem gente da biologia e tal. Bom, então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é por que a história da ciência deveria estar presente no ensino. A história da ciência, frequentemente, ela é apresentada como um artifício para auxiliar na compreensão dos conteúdos científicos, né, por parte dos alunos. E aí, indo nessa linha, tem uma estratégia que ela é conhecida como paralelismo, que ela consiste em você pegar um problema do passado, um problema que a ciência enfrentava no passado, né, e apresentar os argumentos, os contra-argumentos que se tinha naquele momento e mostrar como determinado problema foi superado e como surgiu certo paradigma e tudo mais, para que os alunos entendam, né, por que é desse jeito hoje, né, por que a gente tem certos conceitos hoje, como que eles surgiram e tudo mais. No entanto, essa abordagem, ela exige muita cautela, porque é muito fácil você cair em anacronismo histórico, né, isso significa você julgar o passado a partir do seu tempo. É claro que essa ideia de você julgar um determinado tempo partindo dos valores daquele próprio tempo é uma coisa meio idealista, né? Isso a gente pode discutir, inclusive, na parte das falas, porque a gente está nesse período histórico, então é inevitável a gente julgar as coisas a partir do nosso período histórico. Mas, assim, para diminuir esse anacronismo, a gente precisa levar em conta uma série de fatores, né? Então, a gente tem que saber como que era em determinado período e em determinada região, em determinado lugar, né, do mundo que aconteceu certas coisas. Então, como era ali a economia, um panorama, assim, de como era a cultura, essas coisas, elas fazem com que a gente tenha uma visão um pouco mais completa da ciência em determinado período e não caia naquela coisa, né, de achar que o pessoal do passado, assim, sei lá, os gregos antigos, eles eram ingênuos porque eles consideravam a Terra plana, né, e hoje em dia a gente não é mais ingênuo, como se fosse uma coisa que eles só não conseguiam ver, né, que estava ali na frente deles, eles não conseguiam ver. Então, precisa de muita cautela para fazer uma abordagem desse tipo. E a história da ciência, na verdade, ela deve servir para que os estudantes entendam a natureza da ciência, né? Como a ciência funciona, como a ciência se estrutura. E isso é muito importante para a formação de novos cientistas que vão atuar nessa instituição que é a ciência, né? No entanto, gente, a maior parte da população não prossegue os estudos após concluir o ensino médio. Isso significa que a gente não deve pensar na educação básica, no ensino de ciências na educação básica, somente para formar novos cientistas, porque essa não é a realidade, né? As pessoas não prosseguem os estudos após concluir o ensino médio. E dessas pessoas que prosseguem, nem todo mundo vai ser cientista, né? Existem várias áreas aí que as pessoas podem seguir. Então a gente não pode ficar focado numa formação para cientistas. E aí, agora que eu trago o João Zanetti, que é um pesquisador no ensino de física, né? E em sua tese de doutorado, de 1989, ele diz que nenhum nível de ensino, seja ele básico ou superior, pode dar uma visão completa e definitiva sobre qualquer assunto. Então, para ele, o ensino secundário, né, o ensino médio, assim, ele deve ter como objetivo formar cidadãos críticos que possam se autoeducar. E para isso, é essencial a história da ciência, porque a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai formar cidadãos críticos a partir daquele dogmatismo dos livros didáticos, né?
Então, a gente fornecer para os alunos assim uma coleção de fatos da ciência não vai fazer com que eles pensem sobre o porquê daquilo. Por que é daquele jeito? Como que tal conceito surgiu? Né? Então, a história da ciência ela se mostra muito necessária para cumprir esse objetivo de formar cidadãos críticos. Além disso, né, eu queria trazer uma outra citação aqui, que é do Heisenberg, do livro Física e Filosofia. Eu já trouxe isso em outra apresentação, porque eu gosto muito dessa citação dele, que é a seguinte: a relação entre ciência natural e ciência aplicada foi, desde o começo, uma de colaboração mútua. Isso significa que a ciência, ela é parte da sociedade, né? Ela tem relações íntimas com a sociedade, e a gente não consegue separar ciência e as outras coisas, né, que compõem a sociedade. Então, ensinar a história da ciência é ensinar a história geral da humanidade. A ciência é uma das coisas produzidas pela humanidade, né? Então, assim, quando a gente ensina a história da ciência, a gente está fornecendo alguns elementos a mais para que os alunos compreendam a realidade. E aí, né, de novo, João Zanetti, essa tese de doutorado dele que eu mencionei, ela tem como título Física também é cultura. Então, é muito nesse sentido, né, que a ciência, ela é parte de um todo que já foi produzido pela sociedade, né, pela humanidade. Tá, mas qual perspectiva histórica a gente pode levar para o ensino, né? Porque assim, gente, nem tudo são flores. Não basta ter história da ciência no ensino. Isso porque não existe uma única forma de se contar a história. Existem diversas formas, né? E aí aqui é importante a gente ressaltar a diferença entre história e historiografia. A história é o conjunto de acontecimentos do passado oriundos da atividade humana e é o objeto de estudo do historiador. A historiografia é o produto desse estudo do historiador. E ela depende de metodologias, delimitações, interpretações, etc. Então, assim, diferentes historiografias fornecem diferentes visões, né, da história. E a gente não tem acesso à história, a gente tem acesso à historiografia, né? E aí, o que a gente quer levar para o ensino, né? Porque, assim, se a gente sabe que diferentes perspectivas constroem diferentes visões de ciência, a gente tem que pensar no que a gente está levando para o ensino e o que isso tem a ver com a visão de ciência que a gente quer construir, né? E aí, tem duas abordagens aqui que, assim, eu sou bem crítica a elas, né? Que são as chamadas quase-história e a pseudo-história. E, assim, essas duas ali, elas costumam apresentar a história, o desenvolvimento científico da ciência, de uma forma, assim, linear, né? Como se tudo fosse acontecendo, uma coisa foi levando a outra, e a partir do momento que surge um resultado experimental, os cientistas prontamente aceitam aquele resultado, porque, né, pela verdade indubitável daquele resultado, tudo mais. Então, esse desenvolvimento, assim, linear, que não é turbulento, tudo mais, isso não leva em consideração que a ciência acontece dentro de uma sociedade. São muitos os fatores que levam a ciência a tomar determinados caminhos, a determinados resultados surgirem, né, os experimentos e tudo mais. E não simplesmente, surgiu um resultado, então pronto, aceitamos esse resultado e é isso, né? E aí tem vários exemplos na física mesmo. Hoje em dia a gente tem paradigmas, a gente aceita a física newtoniana muito bem, mas na época que ela surgiu, na época que Newton publicou seu trabalho, não foi assim prontamente aceito, né? Mesma coisa com Einstein. A relatividade de Einstein não foi prontamente aceita, e hoje em dia é um paradigma. Então, assim, coisinhas assim, que quando você apresenta dessa forma, você tem essa visão de ciência que ela não se mostra verdadeira, né? Quando você vai analisar de forma mais profunda. Além disso, essas duas perspectivas, elas costumam dramatizar muito as descobertas científicas, né? Então, tem aquela historinha, a maçã caiu na cabeça do Newton, pronto, ele já construiu toda a sua teoria gravitacional a partir disso, assim, né? E essas perspectivas, elas colocam o cientista numa posição assim como se ele fosse um gênio, né? Então, bastou ele nascer, pronto, já fez tudo assim que precisava, né? Então, coloca muito esse peso na figura do cientista. E não considera que as descobertas científicas, o desenvolvimento científico, é fruto de todo um contexto histórico, né? E aí tem uma frase do Roberto Martins, que ele é um historiador da ciência, que eu gosto muito, é uma citação de um artigo dele que se chama Física e História.
e ele diz que a versão mais ingênua da história da física é a de que, em certos momentos, aparecem grandes gênios que veem aquilo que outros não haviam visto, propõem grandes teorias e mudam o desenvolvimento do pensamento humano. Essa é uma visão simplista e equivocada, com importantes consequências negativas para a compreensão da própria natureza da ciência. Então, muito naquela linha que eu estava falando. E aí, né, para fechar a apresentação e já dar aquele pontapé inicial assim, no nosso debate, eu coloquei algumas questõezinhas, né, para a gente pensar. E aí eu já incentivo vocês aí se inscrevendo aí no chat para falar. Então, que imagem de ciência queremos construir? De que forma podemos utilizar a história da ciência para construir essa imagem? De que forma a história da ciência aparece hoje no ensino? E de que forma aparece nos nossos cursos de licenciatura, né? E, por fim, conseguimos pensar em algum exemplo de utilização de história da ciência de forma integrada ao ensino de conceitos científicos? Bom, gente, então vou fechar meu microfone agora, tá? E podem se inscrever no chat para a gente começar o debate. Eu vou esperar alguns minutos aí até as pessoas se inscreverem, uns 5 minutos, para começar uma discussão já com algumas pessoas inscritas. Acho que eu posso começar minha fala já, então. Eu tenho a Miriam e o Henrique aí. Daí, com o tempo, as pessoas vão se inscrevendo. Eu queria ressaltar um pouco isso que você colocou, Nicole, de essa visão ingênua da ciência que a gente dá, né, de dar uma perspectiva histórica linear, que você parece que alguém foi lá, muito genioso, construiu um conhecimento a partir do nada por causa de um evento irrisório. Por isso de Newton caiu a maçã na cabeça e daí ele foi tão foda que ele conseguiu destrinchar uma coisa complexa que é aceito na física até hoje. Só que isso cria também, além dessa perspectiva ingênua, que a ciência linear, assim, que existe um sujeito e sujeitos especiais, que existe um conhecimento melhor do que todos, cria também o distanciamento das pessoas, de modo geral, da ciência, porque isso se mostra muito na escola, né? Tem alguns trabalhos de pesquisa que mostram isso, que o aluno ele se sente mais distante por achar que aquilo não é para ele, porque ele não é genioso o suficiente. Então ele cria aversão às disciplinas que têm a ver com ciência, ciências da natureza, biologia, física e química, porque sempre se mostra essa historinha, né? É comum, pelo menos para mim até hoje, tanto em disciplinas da licenciatura de estágio, acompanhando os professores, quanto na própria escola durante a minha formação, os professores apresentarem essa história linear, né? De o tal pessoa, o Darwin, sempre tinha um embate com 2 pessoas no máximo, e em pouco tempo se resolvia o problema, como se esse paradigma fosse construído de uma hora para outra. Só que não é assim, né, no final das contas. A ciência ela se demora para se desenvolver, não é uma coisa rápida, e para aceitar paradigmas mais ainda, isso não é colocado para a gente, né? E eu acho que um impacto grande e importante que tem dessa perspectiva linear para o ensino básico é justamente isso, de distanciar as pessoas da ciência.
Isso não quer dizer que a gente quer que elas se aproximem para se tornar cientistas, mas isso é bom, o contrário seria bom para elas perceber a ciência como algo que está próximo do cotidiano delas e que elas podem se apropriar disso. E isso não é uma coisa que acontece de modo geral, assim, né? Eu terminei minha fala e assim que eu terminei, a Miriam caiu da chamada. Então eu vou passar a palavra para o Henrique e se a Miriam voltar, ela voltou agora, então, Miriam, tá escutando? Oi, voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que Terminei droga. minha fala agora, se você quiser falar, pode falar. Beleza, eu não sei o que você falou, então não vou conseguir conectar a fala. Mas durante a apresentação da Nicole, eu fiquei pensando sobre como também a história da ciência, como ela é contada na escola, muitas vezes ela apaga muitos elementos, tipo, muitas pessoas que contribuíram também, tipo, eu acho que sempre existe um reforço, assim, de determinadas pessoas, tipo, geralmente, né, homens brancos dentro da ciência, e, assim, pegando um exemplo, na descoberta do DNA, né, teve o Francis e o Crick são sempre lembrados como os descobridores da molécula do DNA, de como ela é, e a moça que eu esqueci o nome até agora, que teve um papel crucial nessa descoberta, não foi lembrada, não recebeu o prêmio e tal. Que vergonha não lembrar o nome, desculpa. Mas eu acho que existe muito esse reforço de visões específicas da sociedade dentro de como a história da ciência é contada, e isso exclui gente, né, porque as pessoas não se sentem capazes de ser cientistas, e é péssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu, pessoalmente, gostaria muito que houvesse uma forma de incluir a história da ciência no ensino de ciência, porque também é muito importante entender que a história, a ciência é uma construção. Só que realmente é muito delicado como você vai construir isso dentro da sala de aula. Henrique, pode falar. Valeu, Miriam. Vocês me escutam? Alô, alô? Sim. Pode falar. Bom, eu concordo bastante com o que o Kaique e a Emília colocaram. Essa parte realmente de criar ídolos, de que a ciência só é transformada a partir desses ídolos e ela só evolui assim, acaba distanciando bastante a ciência do mundo real, né? A ciência até mesmo dos cientistas e principalmente da população em geral, né? E, e eu também acho que essa acordo com a Miriam, seria muito bom a gente conseguir fazer isso de uma maneira muito legal, sabe? Porque eu faço astronomia e no meu segundo ano eu comecei a fazer um trabalho sobre a história da astronomia no Brasil. E assim, eu não tenho matéria nenhuma disso, a gente não vê com as matérias de astronomia com viés histórico, né? Então, depois que eu fiz essa pesquisa, assim, mudou muito a minha visão, sabe? E eu acho que é uma coisa, assim, que vale muito a pena, tipo, a gente construir esse conhecimento baseado tipo, na história das coisas, né? Na história da ciência, mas o que o Nicole, o que vocês comentaram também, tem que ser sempre cautela para, tipo, pôr o que a gente está querendo, só que não idealizar ninguém, e também não cometeu anacronismo, né? Bom, meu comentário era mais dessa questão, tipo, de como, para mim, o conhecimento da astronomia melhorou muito depois que eu fiz esse trabalho com a história. Encerro. Valeu. Luca. Bom, acho que nesse sentido, eu lembrei até de um curso que eu participei no final de setembro, aliás, no começo de setembro, sobre psicologia latino-americana, né, sobre autores latino-americanos, e aí teve uma discussão sobre alguns autores negros e tal, e veio à tona de novo um caso que para mim só veio à tona mesmo quando ela acabou, infelizmente quando ela acabou falecendo, né, a Dona Ivone Lara, porque, enfim, eu sou graduado em psicologia e a gente aprende muito, escuta muito falar do exemplo da Anísia da Silveira, né, que foi uma médica psiquiatra, que ela chegou com uma abordagem completamente diferente, né, para tratar a saúde mental no
nos hospitais, né, os manicômios, e trabalhando com arte, né, com pinturas, esculturas e tal, e com resultados muito, muito interessantes, assim. E aí nesse curso que eu estava fazendo, estava essa discussão, né, da necessidade dos movimentos negros não desconsiderarem que na construção das ciências, mesmo quando não aparece o destaque para alguma figura específica, né, como o caso da Dona Ivone Lara, né, que ela trabalhou, ela era enfermeira, né, ela trabalhou bem ativamente nesse trabalho, ela foi muito importante nesse trabalho da Anísio da Silveira, né, e a gente não escuta falar, né, então ela ressaltou bastante essa parte de não esquecer que, acho que é nesse sentido da historiografia, né, que apesar da história chegar contada para a gente naquele modelinho, normalmente inclusive as figuras femininas são, na medida que é possível, são invisibilizadas, né, de que tem em toda essa construção científica que aparece com uma cara bem determinada, né, um caráter de gênero, de classe social e tal, que tem muitas outras pessoas que ajudaram a construir esse conhecimento, né. Eu acho que aprofundar nesses aspectos da história, eu acho que é importante inclusive, para desconstruir essa visão que a gente tem, né, da ciência como essa sucessão de lampejos, de gênios, assim, porque tem muito trabalho, né, enfim, na ciência tem muita tentativa e erro, então acho importante resgatar vários aspectos da construção do saber científico. Eu acho muito importante para tirar esse estigma, né, essa ideia preconcebida, assim, né, de fantasiosa do jeito que é apresentado, e que distancia, né, que você assusta, né, você fala assim, putz, como que eu vou jogar no mesmo campo aí que Darwin, que Freud, então acho, até citei numa outra reunião um livro que foi passado por um professor de física, né, o Penso Logo Me Engano, que mostra vários erros que foram defendidos por figuras muito importantes da ciência, como o próprio Newton, né, e é muito interessante perceber a construção da ciência como um exercício mesmo, né, não é só que eles erraram e aí eles defenderam, alguns até insistiram bastante em alguns erros, mas a partir do próprio movimento do desenvolvimento científico, né, esses erros foram sendo superados, né, pela demonstrar por outras teorias mais verossímeis, né, ou pela impossibilidade de replicar e tal. Então é isso, eu já comecei a falar de outra coisa, mas vou parar aqui antes de eu começar a viajar demais. Valeu, Luca. Agora sou eu já vou emendar a sua fala já com total relacionado. Isso aí que você falou tem um pouco a ver também com como essas coisas aparecem nos nossos cursos de licenciatura, né? A Miriam também trouxe um negócio da história da genética, que pelo menos na licenciatura da Bio, licenciatura não, no curso geral, que são as disciplinas genéticas do curso geral da Bio, os professores, eu sinto que eles se esforçam, assim, a certo ponto, em trazer perspectiva histórica da ciência durante o curso deles, mas isso num nível superior, né? Não estamos falando de cursos de graduação. O que é para mim complicado, e até agora na Bio, eu estou no final do curso, eu ainda não vi muito bem, como faz a transposição didática dessa história da ciência, vinculada com os conteúdos do componente curricular que a gente tem no Brasil, de uma maneira que a gente não faça anacronismos, que a gente não faça uma pseudo
história, uma falsa história, uma história linear. Isso eu acho que é mais complicado. Eu sinto falta desse ponto, da parte na licenciatura, porque no curso de ciências biológicas, pelo menos, aparece bastante. Acho que o déficit maior está no curso da licenciatura. Por exemplo, a única coisa que eu me lembro agora de perspectiva histórica, que pode tratar um pouco disso, é uma eletiva que a gente tem na licenciatura da biologia, que é sobre psicologia da educação relacionada com perspectiva histórica. Mas fora isso, são matérias livres, que não é fácil você saber que existe, e você tem limitações de quantidade de quantas você vai cumprir, né? Então, talvez isso seria interessante ter num curso obrigatório da licenciatura. Eu tinha outra coisa a acrescentar, que tinha muito a ver com o que o Luca falou, acabei esquecendo, então vou passar minha palavra. Só que antes disso eu vou lembrar vocês que, se alguém tiver alguma referência, falar ou não ela, e achar que tem a ver com a reunião, manda aí no chat que a gente vai fazer um compilado para postar no site lá, para aumentar o material que a gente tem. Valeu. Pode falar agora, Karine. Karine? Não, a gente não está escutando. Tentar conectar, desconectar o microfone, que às vezes resolve. Tá bom, então. Pode falar então a Ana Clara. Oi, gente. Não sei o quão desconectada a minha fala vai ficar das anteriores, mas uma angústia um pouco minha, e eu sinto no curso de licenciatura, e quando a Nicole apresentou isso, ficou muito forte para mim, é essa questão de como a escola constrói uma visão sobre o que é ciência, e qual é a natureza da ciência, que é muito linear, é muito fechadinha e não corresponde com a realidade do que de fato é a ciência, né? E eu sinto isso muito nos tempos atuais, porque parece que a gente oscila entre um descrédito muito grande do que a ciência pode fazer e, por exemplo, os movimentos terraplanistas, antivacina, e, do outro lado, agora na pandemia, eu tenho a impressão de que muita gente voltou a acreditar na ciência, mas talvez por um caminho meio torto de pensar que a ciência ela só serve quando te dá uma resposta imediata para um problema imediato, né? E que as pessoas querem uma resposta muito rápida, e não é bem assim que o processo científico acontece de fato, né? Não sei se é uma impressão pessoal minha, se vocês compartilham, mas é uma angústia aí que eu tenho. E eu ia falar mais alguma outra coisa também, esqueci. Aí assim que eu lembrar, eu me inscrevo de novo. Valeu, Ana. Karine, se você quiser tentar de novo, sua Estão me chance. ouvindo agora? Agora sim. Valeu. Ok, que eu fui para o celular. Eu vou fazer, na verdade, só comentários gerais, nada muito específico, que eu acho que são desafios que a gente enfrenta no dia a dia e no que nos dificulta a contar um pouco da história da ciência, tanto na educação básica como no ensino superior. Só para fazer uma interlocução com o que a Ana falou, eu acho que é muito bem verdade isso que você diz, Ana. Eu acho que as pessoas têm uma visão completamente utópica do que é ciência, né? Acham que é de hoje para amanhã. E quando você fala para alguém, inclusive, que você é cientista, a ideia que vem à cabeça da maioria das pessoas é que você trabalha num laboratório, com ratinho, né, com experimentos, assim, enfim. Mas, de uma maneira geral, o que eu queria falar é que acho que uma das dificuldades que eu vejo é a questão da fragmentação do ensino, né? A gente atua ainda, a gente aprende e ensina de uma maneira muito fragmentada, disciplinas muito isoladas. Essa falta de interdisciplinaridade, eu acho que é um ponto-chave para essa questão. Porque, por exemplo, quando o professor de física ou de matemática, enfim, vai falar, vai ensinar alguma coisa, ele não dá um contexto geral, né, de onde que saiu aquela fórmula mágica, do que tinha por trás daquilo, qual foi o processo daquilo, incute na gente aquela ideia de sempre do decoreba, sem uma contextualização que eu acredito que seria muito importante para a gente, de fato, aprender. E aí acaba relegando sempre ao professor de história, no caso do ensino básico, né,
para contar história de tudo. E a gente bem sabe, como alguém até já falou, não me lembro quem, que a história que é contada para a gente nas escolas, ela é bastante enviesada, né? Os livros que a gente recebe, ou por meio dos quais a gente aprende, o ensino é dado, a história é enviesada porque ela foi contada por alguém com interesses específicos, geralmente homens brancos, enfim. Então, isso já também é um outro porém. E uma outra coisa também que eu vejo, que isso dificulta também a questão, o próprio acesso da sociedade, entender um pouco o que é ciência e como levar isso para dentro da sala de aula, é o distanciamento que existe entre a academia e a própria sociedade. Eu sei que a gente tem muitos movimentos de extensão, mas a gente ainda é muito distante, a gente ainda não consegue comunicar à população, à sociedade, o que de fato é a ciência, né? Como que ela aconteceu, e o Kaique traz exemplo muito interessante sobre a maçã, parece que foi algo assim, literalmente que caiu do céu e aí tudo virou mágica, quando na verdade existe um processo muito longo para a gente conquistar qualquer descobertazinha, qualquer nova informação, isso é um processo que leva anos, e aí advém disso também essa coisa do baixo financiamento que a gente ainda tem na ciência, né? Demora demais, é muito caro, enfim. Então, acho que isso tudo, de certa maneira, reflete na questão do ensino da própria história da ciência. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Valeu pela fala, Karine. Agora é a Nicole, é isso? Pode falar. Acho que é isso. Bom, eu tenho algumas coisas assim para falar, mas eu acho que eu vou, para não ficar muito, divagando muito, eu vou falar agora e depois eu me inscrevo de novo para completar. A primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, eu acredito que não existe uma forma de contar a história que não seja enviesada. Eu acho que toda forma de contar a história é enviesada. Mas é enviesada em que sentido, né? Porque acho que é muito aquilo que eu apresentei, assim, porque o que a gente tem contato, a gente não tem acesso a uma história completa, né? Um relato real, assim, de tudo que aconteceu. A gente não tem acesso a isso, assim, a gente não tem acesso a todos os fatos que aconteceram na humanidade, assim, em sua completude, né? A gente tem acesso ao produto do estudo do historiador. E, assim, existem muitos fatores que delimitam esse estudo, né? Então, assim, fatores que são, enfim, materiais, assim, que foram perdidos, coisas, assim, que limitam mesmo você ter acesso a informações, mas também você vai escrever sobre aquilo, né? Você vai interpretar aquelas informações que você tem, você não vai apresentar só um conjunto de fatos, né? E aí, você vai interpretar aquilo por qual ótica, né? O que você vai achar relevante, o que você não vai, quais elementos que você vai levar em consideração. Então, assim, a gente tem produtos muito diferentes dos mesmos acontecimentos, né? Então, assim, não é possível existir uma história que não é enviesada. Mas, assim, o que a gente está chamando de enviesado, né? O que a gente quer, assim? Eu acho que a gente tem que pensar nessa forma, assim, né? Qual o objetivo que a gente quer atingir, né? Então, assim, será que é importante, quando a gente vai estudar a história da ciência, será que é importante pensar em economia? Porque, assim, você pode fazer uma análise histórica da ciência sem levar em consideração a economia, e aí você vai ser enviesado em um certo sentido, e se você levar em consideração a economia, você vai ser enviesado em outro sentido, né? E, assim, você sempre tem objetivos por trás. Então, assim, passa muito por essa questão, né? Você levar... O que você vai levar em consideração? Então, assim, o que está por trás de quando historiadores da ciência contam a história dos homens da ciência? E não falam, por exemplo, da Marie Curie, né? Fala do marido da Marie Curie. Então, o que está por trás, né, dessas coisas? Existe uma ideologia por trás. E não tem como a gente fugir disso. Mas a gente tem que pensar, o que a gente quer? Qual a ideologia que a gente quer levar para a sala de aula, né? Não só para a sala de aula, né? Tô falando aqui no geral, assim, da construção da história da ciência. Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos valores? O que a gente acha importante? A gente acha importante estudar a história das mulheres cientistas? A gente acha importante estudar os trabalhos dos negros cientistas? Então, eu acho que tudo isso passa por uma série de valores, né? Que constrói essa ideologia que a gente sustenta. Então,
Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, aí depois eu vou falar outra coisa, mas vou me inscrever para não ficar muito longo também. Valeu, Nicole. Agora o Henrique, pode falar. Eu gostaria de complementar uma coisa que eu acho que a Karine comentou, sobre a visibilidade da ciência, né? Como a ciência ganhou um crédito nessa pandemia. E eu estava vendo, acho que foi ontem, uma fala do professor Milton Pinheiro. Ele é um historiador político da Universidade do Estado da Bahia. E ele comenta, tipo, como que atualmente no imaginário da população a pandemia está acabando, sabe? Tá passando. E a ciência ela não conseguiu produzir a vacina. Então, ele fala que é um potencial para a gente ter esse descrédito da ciência novamente, sabe? Claro que a pandemia não passou, claro que a ciência está fazendo um esforço, mas ao imaginário da população não é bem assim que é visto. E a hora que eu vi isso, e agora com as falas e tudo mais, eu estou pensando exatamente isso. Como isso tem a ver com esse esquecimento da história, né? Como a gente faz essa fraca construção dentro da história da ciência e tudo mais, e como isso acaba ficando no imaginário das pessoas, né? A ciência acaba sendo... ela é boa se ela é imediata. Então, uma ciência imediatista vale a pena. Mas uma ciência que a gente, tipo, leva tempo, que a gente requer tempo, né, para fazer, acaba sendo deixada de lado. Eu acho que isso tem muito a ver com essa incapacidade, muitas vezes, de passar essa história de uma maneira legal. Bom, era isso. Acho que agora sou eu de novo, né, Karine? Isso, pode falar. Na verdade, eu queria talvez me retratar, né, pelo que a Nicole falou da questão do enviesamento. Quando eu digo enviesamento, eu tenho a clareza de que, obviamente, até para contar a história nós temos as limitações, né, aquilo que a Nicole já disse. Mas quando eu falo do enviesamento, eu estou falando aqui de quem está contando a história, de que é o mesmo grupo, né, o mesmo grupo está sempre contando a história. Você deu um exemplo ótimo, que é os homens contando a história dos homens. Por que não se falam das mulheres? Qual que é, por exemplo, a representatividade dos negros para contar a história da escravidão? Quem conta a história da escravidão? São os brancos. Então, é desse tipo de enviesamento que eu estou falando. Dá para mudar um pouco isso. Pelo menos deixar que outros grupos falem um pouco mais de história para a gente ter vários pontos de vista, pelo menos. E uma outra coisa que eu queria falar e que eu esqueci na primeira fala é que a gente ainda também tem a questão do preconceito, né? Com, por exemplo, as ciências humanas, a gente ainda, pelo menos está no imaginário geral, que ciência geralmente remete a gente às ciências exatas, né? Física, química, medicina, enfim, e acho que é uma outra coisa que a gente precisa romper também, que é justamente esse preconceito com as ciências humanas, filosofia, por exemplo, antropologia, que sem elas é impossível a gente contar qualquer tipo de história, né? Era isso, gente. Obrigada. Eu coloquei uma referência aí de uma tese que eu estava lendo e que tem a ver com o assunto que a gente está falando. Obrigado de novo, Karine. Agora quem fala é a Nicole de novo, é isso? Pode falar. Acho que é. É muito boa, Karine, sua fala. Mas agora acho que eu vou para outro sentido, assim, que é aquilo que o Kaique colocou na outra fala dele, que é sobre a dificuldade da transposição didática para a sala de aula, né? E falando sobre os nossos cursos de licenciatura, falando sobre a física, e assim, eu acho que eu compartilho muito do sentimento do Henrique, porque antes de entrar na licenciatura em física, eu fui do bacharelado. E assim, no Instituto de Física, a gente tem 2 cursos separados, né? O bacharelado e a licenciatura. Não é, tipo, as mesmas disciplinas, e na licenciatura tem algumas a mais, assim, da educação. São 2 cursos mesmo. E a perspectiva, as ênfases, né, que as disciplinas seguem, são diferentes no bacharelado e na licenciatura. E no bacharelado, eu nunca vi nada de história da ciência, história, filosofia, sociologia, nunca vi nada, assim, disso nas disciplinas. Na licenciatura, a gente vê. Só que a gente vê, eu acho que ainda é um contato, assim, com essas áreas muito incipiente, sabe? Então, assim, na licenciatura eu consigo pensar em uma disciplina, que é a disciplina de gravitação, que trata da história do desenvolvimento de teorias gravitacionais, assim, de uma forma que vai do começo ao fim do curso. Nas outras disciplinas, a gente vê, assim,
a história da ciência aparece em um pedaço ou outro. Então, assim, uma aula, a professora vai falar de uma coisa, ela fala um pouquinho da história daquilo, fala, sei lá, um pouquinho da biografia do cientista, mas, assim, eu consigo pensar em uma disciplina só, da licenciatura toda em física, que a gente vê, assim, a história da ciência de forma integrada, né? E aí, pensando já em como levar isso para a sala de aula, existem diferentes abordagens, né, que a gente pode levar para a sala de aula, assim, a história da ciência. Se a gente pensar nos livros didáticos, tem muitos livros que eles estão lá falando de certo conteúdo, aí, sei lá, física, tem várias fórmulas, várias coisas, assim, falando da teoria, e aí tem um quadrinho, assim, no canto, que fala um pouquinho da biografia daquele cientista, né? Será que a gente pode se contentar com isso? A gente pode dizer que aquilo é a utilização da história da ciência na sala de aula? Porque aparece ali. Mas é isso que a gente quer? Porque existem diferentes abordagens, né? Por outro lado, tem outras formas de abordar isso, e aí, tipo, eu vou trazer um exemplo que, na verdade, eu não vou saber falar, assim, exatamente como é isso, porque eu ouvi falar só, né? Uma monitora de uma disciplina minha me contou que ela deu uma aula já de biologia, que era uma análise de um caso histórico. Então, assim, ela e outra professora, né, eles iam contando, assim, para os alunos, foi a história da descoberta da doença de Chagas. E aí, era um caso histórico. Então, elas foram contando, assim, para os alunos, tem a expedição tal, e foi acontecendo tal coisa, e aí os cientistas se depararam com isso, o que vocês acham que aconteceu? Então, assim, a aula inteira, ela foi estruturada pela história da descoberta daquela coisa, né? E aí, entre vários fatores, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, né? O que acontecia ali naquela região, né? No norte do país e tudo mais. Então, assim, já é um outro exemplo, né? Bem diferente desse do livro didático, assim, que você só coloca um quadrinho lá, né? De repente você fala só ano de morte e nascimento dos cientistas e se contenta já com aquilo, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, só para a gente pensar em outras formas de apresentar a história da ciência, né, no ensino. Valeu, Nicole. Silas. Vocês conseguem me ouvir? Sim, tá audível. Ok. Vamos ver se eu consigo falar, porque eu confesso que não me preparei muito bem para o assunto. Mas eu penso que falar da história da ciência, na maneira como a sociedade se estrutura, é difícil, né, fazer uma compreensão imediata, porque, de fato, no geral, as pessoas estão apartadas do fazer sentido, né? Porque a nossa sociedade divide o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Assim. No geral, o intelectual se dedica exclusivamente a trabalhos intelectuais e aqueles que não são os intelectuais fazem um trabalho braçal, se dedicam exclusivamente ao trabalho braçal. Então, tem essa cisão, né? Essa separação. Então, quando você, ainda mais para pessoas que ainda nem iniciaram, né? Nenhum dos trabalhos, nem o intelectual, nem o braçal. Às vezes sim, né, por motivos sociopolíticos. Na escola, e tenta falar a respeito disso, eu acho que tem uma dificuldade por não fazer parte do cotidiano, né, dos alunos. E por não fazer parte, eventualmente, do cotidiano dos pais desses alunos ou dos parentes próximos. Então, eu acho que no geral a gente tem essa dificuldade de falar de algo que não é da experiência imediata daquele que ouve, né? Isso pensando que, por exemplo, falar de música para quem conhece teoria musical é diferente para falar alguém que só sabe que a música existe e, enfim, ouve porque gosta, ou por motivos outros que não saber a teoria musical. Eu acho que existe uma dificuldade quando existe essa separação tão estrita, distanciamento da realidade das pessoas. Isso aí, é mais um comentário. Valeu, Silas. Agora o Silas foi desligar o microfone e saiu. A Ana que fala, pode falar. Então, as coisas que eu estava pensando aqui acabaram casando muito com a fala da Nicole, então eu não sei o quanto que eu vou me repetir no que ela já falou. Mas
nessa questão da transposição da história da ciência para o ensino de fato, dentro da sala de aula, eu penso muito que falta um significado para o aluno, né, do que é aquele conteúdo, e esse tipo de atividade, como a Nicole citou, é muito interessante, assim. Tem uma professora da Bio, a Maria Elice Brezinski, que ela trabalha justamente tentando entender como é que essas relações de história da biologia e de educação se entrelaçam, né? E a Maria Alice, ela é sensacional, né? Eu já troquei muita ideia com ela é incrível. Mas, enfim, eu penso muito nessa questão da significação que a gente dá para a ciência. E eu sinto falta isso, na minha formação enquanto professora, de ter mais discussões sobre filosofia dentro da sala de aula, porque parece que fica muito à mercê daquilo que o professor entende que é importante, e não é algo institucionalizado, né? Como a Nicole também falou, do bacharelado e da licenciatura serem diferentes, é muito doido, né? Esses enfoques diferentes que os cursos dão, e a biologia dá um enfoque diferente, e a química vai dar um enfoque diferente, a licenciatura em história vai dar um enfoque diferente. Então, eu sinto falta não só dentro da sala de aula uma comunicação entre, por exemplo, o professor de biologia e o professor de filosofia, o professor de história, mas na própria formação de professor, né? Parece que a gente acaba tendo que descobrir por conta própria e a gente descobre, sei lá, cada um com seu viés muito mais marcado do que talvez um debate dentro de sala de aula seria. Então, acho que era mais ou menos isso que eu ia falar. Valeu, Ana. Agora sou eu. Eu vou dar complemento do que a Nicole falou sobre maneiras, né, que a gente enxerga de usar perspectiva histórica na ciência, no ensino de ciências. Eu lembrei agora, que enquanto vocês estavam falando sobre o curso, sobre esse exemplo também que a Nicole colocou, do que a gente vê na bio, eu vou até me corrigir que eu falei que na licenciatura um pouco vi sobre isso, mas eu vou me corrigir que a gente vê de uma perspectiva de muito alfabetização científica como um objetivo do ensino de ciências, de modo geral, não só da biologia, e dentro da alfabetização científica tem a natureza da ciência, né, que é um eixo essencial a ser trabalhado para se você considerar um cidadão alfabetizado cientificamente. E dentro desse eixo, as professoras lá no curso da bio, da licenciatura, elas falam bastante sobre a perspectiva histórica como fazendo parte dessa natureza da ciência. E a gente pode pensar que essa perspectiva histórica é um plano de fundo para uma sequência didática, por exemplo. A gente nunca vai tratar um conceito, um conteúdo, sem ter a perspectiva histórica por trás. E a gente vai acabar dando pinceladas sobre a história da ciência quando a gente faz o ensino baseado na alfabetização científica e, sobretudo, o ensino investigativo, né, que a gente faz também, estuda bastante isso na bio, que o ensino investigativo ele tenta abarcar os eixos da alfabetização científica. E fazendo uma investigação com os alunos, por exemplo, você vai ter o plano de fundo histórico, e não tem como você investigar algum conceito científico, algum assunto científico, sem ter o arcabouço histórico daquele assunto. Então é só um outro exemplo aí de perspectiva histórica no ensino de ciências. E é isso, né? Eu também queria me corrigir sobre que eu falei sobre os cursos de licenciatura e bacharel da bio, que eu senti bastante, que eu vi perspectiva histórica no bacharel, apesar de não contar com a noção didática, a noção da licenciatura, que você vai ver aquilo ali de uma forma que você vai ter que ensinar, então a gente não aprende muito sobre a transposição, a não ser nesses contextos que eu disse do ensino por investigação. Mas eu também vou me corrigir por causa que tem nessa disciplina, né, de ensino por investigação, aí, de ensino supervisionado no ensino estágio supervisionado no ensino de biologia, que tem um pouco disso. E a Maria Elis também é nossa professora em algumas disciplinas, ela trata sobre isso, então é mais uma correção sobre a minha fala anterior. Por enquanto não tem ninguém inscrito depois de mim, é isso mesmo? Então a gente vai dar uns 2 minutos aí, 3 minutos para as pessoas pensarem sobre o assunto, sobre as questões que estão aí na tela e elaborarem novas falas, se tiverem afim. Eu vou aproveitar o espaço para lembrar, né, que a Nicole até colocou o formulário ali. Esse formulário é para a gente pegar os dados de vocês e fazer certificado de
de participação, e daí você pode usar para horas complementares no curso de vocês, se for necessário, ou para qualquer outra coisa. Certificado serve para um monte de coisa, mas isso é o principal na licenciatura. Pode falar, Silas. Aí, enfim, retomando um pouco do que eu estava falando, é que esse distanciamento, essa separação que as pessoas sentem ou percebem em relação à ciência, ela tem muito de verdade, porque as pessoas, no geral, são de fato separadas, né? Para que ela venha, né, a ter uma relação com o fazer científico, espera-se que ela tenha toda uma trajetória educacional, toda uma trajetória bem sucedida, ou seja, né, um bom currículo, dentro de uma lógica meritocrática, que a gente pode colocar em questão essa meritocracia, se ela é justa ou não, se ela é real ou não, né? Mas, enfim, no geral, esse distanciamento é real, né? E eu acho que por falar, né, da história da ciência, um ponto a se evidenciar seria que, olha, no geral, quem faz ciência são tais e tais pessoas, ou foram tais e tais pessoas, e também colocar por que para, né, fulano foi possível fazer ciência, né? E para fulano não foi possível fazer ciência, né? Eu acho que se tornar cientista ou não tem implicações e é reflexo de como as desigualdades sociais atingiu a pessoa, influenciou a pessoa para que ela viesse a ter a possibilidade de se tornar cientista, né? Eu acho que, em síntese, eu acho que é real essa percepção de distanciamento que as pessoas têm da ciência em relação a elas, eventualmente. Valeu, Silas. Eu também acho que é muito real esse distanciamento, mas eu acho que é bom lembrar também que a gente não pode pensar que, beleza, tem toda essa questão social aí que interfere no rumo educacional da pessoa, se ela vai se tornar um cientista, sei lá, um advogado, ou sei lá, qualquer outra profissão aí vigente aí na sociedade. Só que a gente tem que pensar que não necessariamente a gente tem que fazer ensino de ciências para formar cientistas. E ela sendo, sei lá, o faxineiro da empresa, ele tem o direito, tem que ter a possibilidade de ter em algum sentido, uma alfabetização, tanto de modo geral, como uma alfabetização científica. Então, o ensino de ciência ele pode estar voltado a isso, né? Criar as pessoas, criar um ensino que as pessoas sejam capazes de usar a ferramenta da ciência e entender como ela está na sociedade. E a perspectiva histórica é isso, né, também, como ela está na sociedade historicamente. Eu quero falar outra coisa que eu esqueci durante a minha fala anterior, que vem do finalzinho da fala da Ana, sobre formação de professor. Eu acho que isso da perspectiva histórica é algo essencial da gente trabalhar, porque na formação de professores, porque se eu vou pensar nosso curso de licenciatura é curto, né, para trabalhar todos os assuntos que podem ser discutidos num curso de licenciatura. Normalmente a gente tem focos no nosso curso, e os focos normalmente vigentes e muito embasados no que a gente tem de currículo atualmente. Então, não dá para a gente, como estudante, já ter a formação perfeita de como usar uma perspectiva histórica, mas é claro, dá para a gente ter uma mínima noção. E a formação de professores vem para isso, né? Complementar essa formação e dar ferramentas e meios para que a gente possa trabalhar a perspectiva histórica de uma maneira mais complexa e mais agregadora para o aluno. Minha fala é isso. Agora quem fala é a Miriam.
Eu tava viajando aqui meio, não sei se vai ficar meio desconectado, mas eu acho que essa dificuldade de transmitir como a história da ciência aconteceu também vem da compartimentalização do conhecimento, tipo, porque como a ciência foi construída também, que nem já foi falado, na verdade, né? Depende de fatores históricos e econômicos e sociais e, tipo, por exemplo, muito dos avanços na parte de fisiologia, assim, aconteceram durante guerra, tipo, se aproveitando de corpo das pessoas, tipo, no nazismo, essas coisas bem pesadas e que também não são muito faladas, mas eu acho que um ensino integrado das coisas também talvez trouxesse uma visão mais histórica, uma perspectiva mais humana também, né, de entender os componentes, os agentes que levam às construções que acontecem, porque a ciência também é uma construção, e é isso, eu acho, o principal que a gente quer passar quando a gente fala de história da ciência, que a ciência é uma construção. Só que isso é feito de um jeito bizarro, que é muito anacrônico, que coloca em oposição ideias que não são ideias opostas, tipo, pensando, sei lá, na evolução de Darwin e no Lamarck, tipo, que a história da ciência contada na escola coloca essas duas ideias como opostas, mas na verdade nem foi contemporâneo as ideias, tipo, uma coisa ajudou a outra a ser construída. Enfim, eu acho que essa visão bizarra da história da ciência talvez seja um pouco resultado da separação que é feita do que é ciência, do que é história, do que é economia, social, enfim. Viajei aqui. Valeu, Mirtilo. Foi muito boa a fala. Viajou não. Ana, pode falar. Eu ia falar outra coisa, mas na fala da Mirtilo acabou me remetendo a algumas questões que a gente já discutiu antes, mas eu acho que é legal voltar, de como a gente tem essa noção de uma história da ciência linear e uma ciência que se constrói de uma forma linear, e esse exemplo mesmo do Darwin e do Lamarck, né, com alunos mesmo, eu já ouvi deles falando de que o Darwin ganhou, tipo, como se fosse uma competição e essas coisas elas não coexistissem num contexto histórico, né, e tudo mais. E aí eu acho muito que é importante trazer dentro da sala de aula, em qualquer outro espaço de educação que a gente participe, essa ideia de que o cientista ele não é detentor da verdade, né, da verdade absoluta. Ele tem uma determinada compreensão do mundo que te permite entender certos fenômenos que são particulares da disciplina que se estuda. E isso me lembra muito que dentro da academia, pensando em pesquisa, as pessoas não publicam, né, os negativos, né, os experimentos que deu errado, e parece que na história a gente não conta as histórias que deram errado, vai, entre aspas, de que ou não deram o resultado esperado e foram superadas por outras teorias, ou então, por exemplo, como a Miriam mesma falou, que em fisiologia, por exemplo, muita coisa que se foi descoberta, que se usa até hoje de conhecimento, veio por meios muito duvidosos, né? Tem um exemplo que tem um professor que sempre conta que quase tudo que a gente sabe sobre cárie hoje veio de um experimento que fizeram dando bala para pessoas que estavam internadas no hospital psiquiátrico. Então, propositalmente, causaram cárie nessas pessoas que estavam vulneráveis, né? Então, essa também é uma história que deve ser contada, né? Não necessariamente essa da cárie, mas coisas ruins que já se fizeram em nome da ciência. Então, só queria voltar a esse ponto que já falamos antes, mas que eu acho que é super relevante para como que o debate está indo. Valeu, Ana. Agora a Nicole que fala.
Então, só um comentário, né, sobre isso. Eu acho que passa que essa questão, né, de você considerar a ética na produção científica, né, e reconhecer que assim, muitos casos foram extremamente problemáticos, assim, em nome da ciência, né, passa por aquela questão, né, tipo, que história você vai contar, né, porque se você vai numa perspectiva que romantiza os cientistas, que colocam eles num pedestal, assim, como gênios, você não vai tratar dessas problemáticas, por exemplo, né? Então, aí tá a importância da gente rever nossos valores, né? Que imagem é essa de ciência que a gente quer construir? Mas o que eu queria falar, né, quando eu me inscrevi, é que essa questão, né, de que, assim, a famosa reconstrução didática, né, quando a gente vai ensinar alguma coisa. E aí, tipo, vocês citaram exemplos, né, de ideias, assim, que foram colocadas como opostas, sendo que nem foram contemporâneas, né? E, assim, você cria, tipo, dependendo da abordagem que você usa, você cria uma falsa problemática na ciência, né? Você cria um espantalho, você fala, existiu esse problema, então apareceu Darwin para solucionar esse problema, mas sendo que não foi bem assim, né, que aconteceu. Mas, assim, também fazendo parte dessa reconstrução didática, na física a gente tem alguns exemplos de coisas que, por exemplo, a gente ensina quando a gente vai falar de Newton, né? A gente fala, forças de Newton, não sei o quê, cinemática, movimento, mecânica, tudo, e fala de energia. Sendo que energia foi uma coisa que foi um conceito que foi surgir lá na frente, que não tinha nada a ver com Newton, sabe? Ou então a gente vai falar de gravitação e a gente fala de campo gravitacional. Sendo que a ideia de campo não surgiu na gravitação, não teve nada a ver com gravitação, surgiu também em outro momento, né? Então, assim, quando a gente faz essas reconstruções didáticas, que imagem que a gente está passando, né? Será que a gente está contando uma história falsa? Tipo, a gente está falando como a gente está colocando uma ordem para as coisas, sendo que não foi bem daquele jeito que aconteceu? Ou será que tudo bem a gente fazer isso, porque também tem a questão da metodologia de ensino que você vai usar, né? E você pensar na aprendizagem dos alunos. Então, será que realmente a gente precisa ensinar tudo na ordem como aconteceu? Ou será que vale a pena mesmo a gente inverter algumas coisas, colocar outras coisas no lugar, fazer essa reconstrução em prol do aprendizado dos alunos, né? Então, tipo, são questões, assim, que eu fico pensando muito, porque eu tenho a sensação que, às vezes, a gente faz umas reconstruções didáticas e a gente sacrifica um pouco, assim, da história da ciência, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente for seguir, assim, uma linearidade, então, antes de ensinar Newton, eu vou ensinar a física que se tinha antes, né? Então, a física aristotélica. Será que realmente é necessário, sabe? Será que vale a pena? Então, só colocando mais questões aí pra gente ir pensando. Valeu, Nicole. Agora quem fala é o Silas. Em algum momento foi falado a respeito da ética na ciência, né? E aí me veio uma colocação a se fazer. É que, geralmente, a gente tem uma noção de que a ética é absoluta, né? Ou seja, ela é inalterável no tempo e no espaço, e, enfim, ela é inalterável. Mas a ética, ela é relativa, né? Se a gente pensar em ética para Kant, a gente vai pensar que ele fundamentava nos imperativos categóricos, né? Mas se a gente pensa em ética para Bertrand Russell, quando ele está discutindo o que nos permite agir bem ou nos agir mal em relação ao outro, né? E acaba se desdobrando na moral, ele vai dizer que ele fundamenta a ética no amor e no conhecimento. Então, mesmo colocar coisas... Não estou dizendo que eu aprovaria coisas que foram feitas na história das ciências contra a humanidade. Mas mesmo colocar isso como antiético, caberia a ressalva de antiético sobre a nossa perspectiva, né? Por mais absurdo que possa parecer, provavelmente para um nazista não era antiético matar judeu, na verdade era superético, porque ele estava salvando os germânicos, né, os arianos, de uma contaminação, enfim, dentro de toda aquela lógica que a gente não concorda, que é o nazismo. Então, eu acho que mesmo aí a gente tem
um ponto delicado que pode se dobrar em alguns anacronismos. Valeu, Silas. Por enquanto não temos mais inscritos. Vamos esperar alguns minutos aí. Se for aparecendo, a gente vai chamando. E se inscrevam aí. Pode falar, Henrique. Agora que vocês comentaram essas questões, tanto do anacronismo, dessa lógica, é mais uma pergunta que acabou vindo. Vocês acham que, por exemplo, assim, esse anacronismo se dá por uma falta de uma história, tipo, contada, tipo, de uma maneira mais abertamente, sabe? Que nem a gente estava comentando mais no começo, sabe? De você criar uma consciência histórica, de você criar uma consciência, tipo, no imaginário geral, e a falta disso, ela, pelo que eu tava pensando aqui, tipo, ela pode gerar um anacronismo, porque a falta dessa consciência histórica faz com que a gente queira analisar a história sem ter o real conhecimento dela. E quando eu falo essa história, é mais em termos gerais. É mais uma pergunta aqui, que meio que surgiu, eu achei que fazia sentido, aí queria ver o que vocês acham, se tem algum sentido ou não. Pode falar, Ana. Valeu, Henrique. Eu não sei se eu me vejo numa posição de responder o Henrique ou não, mas o que ele colocou me lembrou muito de um professor de história que eu tive, né, no meu ensino médio, e que foi muito marcante para mim, porque ele era muito preocupado com essa questão dos vieses, né, e a gente já discutiu aqui um pouco, né, que viés que a gente quer tomar, é inevitável ter um viés, e a tentativa que ele fazia, e que para mim faz muito sentido, é de sempre trazer qual que é o viés da forma como ele está ensinando. Então, por exemplo, ele deu uma aula para a gente só sobre o que era materialismo histórico dialético, porque era a partir disso que ele ia... que é a partir dessa forma de pensar a historiografia que ele ia ensinar a história para a gente. E ele sempre puxava de novo, tipo, lembra aqui do que a gente falou sobre o que é materialismo histórico dialético? Olhando aqui para essa situação, a gente olha para esse fato histórico nessa perspectiva para entender os fatos que decorreram disso. Tipo, talvez não só escolher os vieses, mas deixar isso bem claro, né? Que eles existem e quais eles são na medida em que a gente mesmo consegue identificá-los, né? Porque eu tenho a impressão de que, às vezes, em ciência, a gente... Isso voltando para a ciência, né? A gente aprende também como se a ciência ela fosse absoluta, quando a gente não tem um contexto. E aí, às vezes, a gente mesmo reproduz isso, né? Então, acho que é importante também fazer essa autocrítica, né? E, enfim, não acho que respondi, mas me lembrou muito essa situação. Valeu, Ana. Agora é o Silas. Em relação ao anacronismo, né, quando ele acontece, por que ele acontece, eu acredito que ele acontece quando a gente faz uma transposição de algo do presente para um outro contexto histórico, né? Eu lembro de uma aula que eu estava assistindo na educação sobre direito à educação, processo de alfabetização, letramento, enfim. E vai se passando pela história da educação, pela história da maneira como se alfabetizava e como se entendia a alfabetização.
E em um dado momento a professora fala, o homem naquela época, o homem letrado, que, né, que lia, enfim, e explicou o que era, né, o valor, né, social de ser um homem letrado, né, que tem acesso à educação, que tem acesso a livros, né, qual era o significado do status social desse sujeito nesse contexto histórico, que ali, quando começa a se generalizar a imprensa e ao se universalizar o acesso à educação na Europa, né? Então, contexto específico, universalização da ciência na Europa entre 1800, antes de 1900, né? E aí uma aluna faz a observação, mas por que você falou o homem? Aí ela, né, porque hoje a gente entende que não se deve falar só especificamente do homem, mas do homem, da mulher, né? Mas é que naquela época, de fato, quem tinha acesso à educação era o homem. Então, não faria sentido, né, pensar na mulher nesse contexto, porque ela estava socialmente excluída. Eventualmente, sobre algumas condições excepcionais, algumas mulheres tinham acesso à educação. Mas, no geral, eram os homens, de fato, os homens, né? Então, eu acho que o anacronismo acontece quando a gente faz essa transposição, né, de valores, de crenças, para outro contexto histórico, né. É claro que a gente pode julgar acontecimentos, né, a partir dos nossos valores e das nossas crenças políticas, mas a gente não pode dizer que isso era daquela época, daquelas pessoas. Eu acho que aí acontece o anacronismo, quando acontece essa transposição. Falas polêmicas, valeu, Silas. Agora fala aí, Nicole. Então, assim, como eu disse, né, em outra fala, na verdade, no comecinho da apresentação, a gente não quer fazer anacronismo histórico. Mas, assim, essa coisa de que a gente vai julgar, assim, tipo, uma época a partir da concepção que se tinha naquela época é idealista, porque a gente vive nesse momento, então a gente julga a partir desse momento. Mas, assim, é muito claro que a gente pode amenizar esse anacronismo, né? Então, tipo assim, a gente não vai conseguir fazer uma análise perfeita daquilo. Mas, assim, eu acho que tem casos, e aí eu vou dar um exemplo, que eu acho que fica melhor ver com exemplo, que, assim, é muito claro que, assim, tem coisas que são muito gritantes, assim, né? Então, eu tava, em uma disciplina de semestre, eu tava analisando um livro didático de física, e aí, na parte de gravitação do livro, o livro, inclusive, é um livro dos Estados Unidos, dos anos 60. E aí, tipo, esse livro, ele fala que os gregos, porque assim, os gregos, eles descreviam as órbitas dos astros de forma circular. E agora a gente tem um modelo que descreve as órbitas dos astros, né, do sistema solar de forma elíptica, não é mais círculo, né? E aí esse livro, ele fala assim, porque os gregos, eles estavam tão cegos, né, querendo encaixar a órbita circular em tudo, que eles nem se preocuparam em fazer um estudo mais aprofundado daquilo. Então, né, falando que eles tinham crenças assim vazias, de que as órbitas eram circulares, né? Enfim, coloca eles numa posição assim de ingenuidade e compara eles depois com o Kepler, que o Kepler depois foi o que criou, né, o modelo das órbitas elípticas e tudo mais. Sendo que os gregos estavam num contexto totalmente diferente do Kepler. E, assim, existiam motivos para eles considerarem as órbitas circulares, não era qualquer coisa, né? Não era tipo, porque eles não se preocuparam em fazer um estudo mais aprofundado. Não, eles tinham razões para acreditar que as órbitas são circulares, né? Então, assim, os gregos, eles estavam imersos, as pessoas que criaram essa teoria gravitacional de órbitas circulares estavam imersas em uma cultura que tinha isso como um valor, e como um valor na ciência. Então, a gente tem que levar em consideração que aquilo, as órbitas circulares e a necessidade de ter órbitas circulares, era a ciência da época, não era tipo outras coisas que atrapalhavam a ciência, não, aquilo era a ciência. Da mesma forma que os cientistas de hoje também têm valores que a gente pode considerar super supersticiosos, né?
Então, uma professora minha, ela deu um exemplo uma vez que... eu não vou saber dizer exatamente o que é, gente, porque é de uma coisa que eu ainda não sei direito, que é física de partículas. Mas, assim, encontrou uma partícula lá de um certo tipo e outra partícula de outro tipo. Então, 2 grupos, né, diferentes. Só que aí, em um dos grupos, você encontrou mais 3 partículas, né? Então, você ficou com 4 de um lado e 1 do outro lado. E aí, os cientistas, não, tem que encontrar mais 3 partículas do outro lado também, porque tem que ter 4 e 4. Então, a gente não pode falar que é superstição isso? Por que tem que ser 4 e 4? Não pode ser 3, não pode ser 4 de um lado e 1 do outro lado, sabe? E isso é contemporâneo, hoje em dia. Mas isso a gente não acha estranho. Por que a gente acha estranho que os gregos queriam encontrar órbitas circulares, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, né, que apesar de ser idealista, essa coisa, a gente não consegue julgar fora do nosso tempo, fora dos nossos valores, quanto mais elementos a gente leva em consideração. Então, assim, estudar, por exemplo, qual era a cultura daquele momento, o que se tinha ali, tipo, a base cultural era extremamente religiosa, era politeísta. Então, quanto mais elementos a gente leva em consideração, eu acho que a gente ameniza esse anacronismo, né? Porque eu acho que o anacronismo é ver as coisas de uma forma reducionista. Então, quanto mais elementos a gente considera, menos tendência a gente tem a reduzir, eu acho, né, as situações. É isso, gente. Valeu, Nicole. Eu vou fazer uma fala agora. Na verdade, é só um comentário que eu achei legal aí do que você falou sobre isso de anacronismo, que isso leva até você desmerecer, né, um tipo de conhecimento passado, como se ele fosse totalmente ultrapassado e merecia ser esquecido, né? Isso não, eu acho que é totalmente incoerente com a noção de trazer alguma perspectiva histórica. Isso é meio que, o que aconteceu antes era meio burro, sabe? As pessoas se colocar numa superioridade, tipo, não precisava disso até agora. Porque parece que aquelas pessoas estavam fazendo uma coisa totalmente desconexa, que eles não estavam se esforçando em estudar aquela situação direito, sabe? E isso acho que se enquadra em vários contextos, não só nesse de órbita elíptica ou circular, mas acho que em vários contextos de ciência, assim, vários livros trazem isso. Tipo, olha que ingênuo essa pessoa de pensar desse jeito. Daí veio tal cara e fez isso aqui, ó. E de novo, volta naquilo, né? Tal pessoa, tal sujeito. Você até colocou, era um sujeito da Grécia, depois eu, Kepler. Então, tem totalmente diferente, como se o Kepler fosse o cara e quem fez algum tipo de construção de conhecimento científico lá na Grécia, na história antiga, não tem mérito nenhum, não tem um merecimento. Sendo que já é um avanço gigantesco, né? Você considerar que, no dado contexto local de crenças, que você começar a pensar nas órbitas é um avanço gigantesco para a ciência. Então, é bom, né, pensar, né, de qual o contexto de construção daquele conhecimento e qual é o contexto de construção do outro tipo de conhecimento, que é meio um avanço, assim. É meio que você falou também sobre isso, né, Nicole? Eu achei curioso e isso interessante. Agora quem fala é o Luca. Pode falar, Luca. Opa, só uma curiosidade que acabou vindo à tona escutando vocês, é sobre a questão de desenvolvimento científico, né, e até astronômico, né, de civilizações mais antigas, né, e de fora da Europa, né. Eu lembrei, por exemplo, dos egípcios, né, e aqui dos incas, dos maias, né, as civilizações pré-hispânicas aqui na América, né, e como eles tinham uma astronomia bem desenvolvida, né, e fizeram construções muito interessantes, né, que o pessoal estuda até hoje, né. Eu sei que tem muita gente do Japão que vai lá estudar as construções dos incas, né, por causa da tecnologia anti-terremoto, né, porque assim como o Japão, né, aquela região das cordilheiras estava sujeita a muitos terremotos, né, e então eles desenvolveram uma tecnologia com espaçamento, vou saber explicar certinho, mas com espaçamento entre as pedras, e tem várias histórias, né, de que o que acontecia, o pessoal
com a colonização espanhola, eles construíam igrejas em cima, construíam outras edificações, e teve vários casos de, após terremotos, a parte espanhola caiu e a parte que os incas tinham construído ficou lá do mesmo jeito, né? Isso ajudou o pessoal manter algumas dessas construções, algumas foram destruídas, né? Mas, chamou muita atenção, porque uma vez que eu viajei para lá, para o Peru, eu lembro de um guia que estava acompanhando o nosso passeio, que ele falou assim, pô, o pessoal fala que essas construções aqui foram feitas pelos alienígenas, né? Quer dizer que meus antepassados vieram de outro planeta, então. E tem muito programinha de televisão, agora é canal de YouTube e tal, que explora muito essa questão dos alienígenas, né? Porque é a única forma que eles têm para explicar como gente não europeia realizou feitos aí de tecnologia, né? Feitos bem interessantes de tecnologia, enquanto a Europa estava num estágio bem anterior, assim, de desenvolvimento. Acho que é mais isso, só lembrei dessa curiosidade, né, porque um jeito de contar a história, quando essa história é sempre, parece que a humanidade nasceu na Grécia, né, não sem diminuir a importância da cultura grega, né, mas do jeito que ela chega para a gente, a ciência, ela nasceu ali, ela começou ali, e aí teve um hiato, né, teve um longo hiato, e aí depois ela foi retomada vários séculos depois, né. Então, acho que estudar, a gente investir nesse mergulho na história, né, da humanidade, do desenvolvimento das sociedades, da ciência, eu acho interessante para desfazer esses mitos, né, e, e conseguir evitar que o pessoal da ciência, que é os alunos, né, que estão estudando aí no ensino fundamental, ensino médio, ou até numa universidade, tentem achar explicações fantásticas, assim, justamente para negar o trabalho que foi desenvolvido por outras civilizações, né? Valeu, Luca. Não tem mais inscritos por enquanto. A gente vai esperar mais um pouco, mais ou menos uns 5 minutos. Eu acho que se não tiver mais continuação no debate, a gente finaliza a reunião. Mas ainda dá tempo de discutir aí. Se vocês estiverem afim, se inscrevam.
Acho que é isso, né, gente? Vamos finalizar então, Nicole, Silas? Bora. Gente, eu vou só mandar de novo aqui o formulário. Calma aí. Eu tenho que copiar ele lá de novo. Para caso alguém não tenha preenchido. É muito importante preencher, mesmo quem não quiser certificado, assim, porque a gente pede também uma avaliaçãozinha, né? E isso ajuda a gente a pensar em questões assim da reunião que pode melhorar e tudo mais. E aí, né, dizer que essa reunião a gente gravou e a gente vai fazer alguma coisa assim com esse material. A gente tá pensando em pegar o áudio para fazer tipo um podcast e colocar no site do parque. Então, Lucas, se você puder colocar o link aí pro site do parque, para o pessoal acompanhar e tudo mais. E assim, nas últimas reuniões a gente estava postando textinhos, né, com os relatos assim das reuniões. A gente vai fazer isso, só que agora acho que o texto vai ser um pouquinho menor, porque a reunião na íntegra mesmo vai ser esse áudio que a gente vai colocar. Mas aí deem uma olhada lá nas reuniões que já aconteceram, né, que a gente já publicou. E é bom também para vocês ficarem por dentro assim das outras coisas que vão acontecer ainda, né? A gente tem um calendáriozinho lá. Falta colocar mais alguns temas, mas já tem o próximo, pelo menos. E aí eu acho que é isso, gente. Acho que a discussão hoje foi muito boa, foi muito legal, assim, várias coisas, né, que foram colocadas. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, acho que foi muito legal mesmo. Convidar vocês para a próxima. Aí o Kaique pode falar melhor depois, né, da fala dele, que ele que vai dar essa próxima reunião. E é isso, gente. Muito obrigada. Apareçam aí na próxima. E feliz dia do professor de novo. Então, gente, valeu aí pela participação de todos. Foi muito boa a discussão. Tipo, acho que agregou bastante. Várias coisas que eu pensei aqui nessa reunião, não tinha pensado antes. E é bom refletir, né, sobre coisas novas. E é isso. Vou pedir um favor para vocês, antes de eu falar da próxima reunião, para divulgar a reunião, tipo, um amigo de vocês dois, sobre se vocês curtiram, né, claro. Mandar para um amigo dois é bastante interessante, porque como a gente está com esse esquema agora de inscrição, fica um pouquinho mais difícil as pessoas acessarem, né? Tipo, lembrei da reunião, vou clicar lá no link. Para acessar o formulário, se inscrever um tempo antes. Então, se vocês puderem chamar mais pessoas, a gente até teve uma redução de participantes, acho que por causa dessa inscrição também, né? Não sei se é por isso. Mas a gente tava crescendo, né, o número de pessoas que estavam participando. A gente quer manter assim, porque quanto mais pessoas acrescentando falas aqui, melhor para todo mundo estar participando. Agora, sobre a próxima reunião, os encontros eles acontecem a cada 15 dias, ou seja, o próximo encontro já seja dia 29, e toda quinta-feira. Dia 29 de outubro, a gente vai falar sobre educação virtual e acesso, e as questões, e isso relacionado a questões socioeconômicas. Então, eu vou estar responsável por essa discussão. A gente vai falar tanto de educação virtual no contexto formal, como no contexto não informal, pensando em parques, em museus, em centros de educação, em qualquer tipo de contexto educativo, um ambiente que a gente considera educativo de alguma forma, tanto para a ciência ou não, a gente vai tratar aqui. E pensando, claro, nas questões socioeconômicas que estão relacionadas com o acesso tanto dos alunos como dos educadores ao ensino virtual. Se vocês curtirem o assunto, entre lá no parque, no site do parque, o Luca mandou o link aí no chat. Tem bastante coisa lá das outras reuniões, e a partir da semana que vem, provavelmente já vai ter coisas sobre a próxima reunião. E também, provavelmente, semana que vem já vai ter o resumo da reunião de hoje. Se vocês quiserem mandar para o pessoal aí, fica à vontade. E obrigado também para todo mundo que disponibilizou a gente utilizar o áudio da gravação para fazer conteúdo tanto para o site como para um podcast aí possível. E é isso. Valeu todo mundo. Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Fica à vontade. E feliz dia dos professores, né? Ou educadores, ou pessoas familiarizadas e que gostam de ambientes educativos. Todas as pessoas responsáveis aí pela educação no Brasil. E no mundo, né? Não só no Brasil. Valeu, Ana, valeu, Henrique, no universo. Todo mundo no universo aí tá envolvido com educação. Valeu, Miriam.
Muito bom aí. Valeu, da Leste, muito bom também. Vou parar a gravação antes que eu esqueça. Ah, é.